em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma palavra objetiva, mas eu acredito que uma palavra que tem um propósito de edificar você. Às vezes a gente prefere um buffet de sorvete, colorido, docinho, geladinho, mas um buffet de sorvete não sustenta você para uma caminhada, para uma corrida ou para uma batalha. O que sustenta você é um prato de brócolis com alface. O que sustenta você, às vezes, é uma verdura, um alimento, uma fruta, uma coisa que até você nem goste, mas vai trazer para você o sustento necessário. Eu não quero que você corra uma corrida pela metade. O Espírito Santo não quer que você corra uma corrida pela metade. Ele não quer que você perca a força no meio do caminho. Se eu fazer uma pergunta para você, se nós fôssemos correr agora uma maratona, 42 quilômetros, quantos aqui não terminariam? Levanta a mão. Baixa a mão. Aleluia. Era só perguntar quem terminaria, né? Mais fácil. Eu acho que talvez 2 ou 3 irmãos terminariam. Por que terminariam? Porque estão preparados. Você não terminaria porque você não está? Porque você não se preparou para a batalha, não se preparou para aquela maratona. Então eu acredito, a Bíblia fala em Hebreus que nos é proposto uma corrida, nos é proposto uma maratona, nos é proposto um andar. Escute, me dê de presente a sua atenção. Essa corrida, ela não é física, não está falando de uma corrida de atleta, está falando de uma corrida espiritual. Está falando de um processo de Deus na minha e na tua vida, onde Ele começa a mudar, arrancar coisas e colocar coisas, onde a gente vai crescer com Deus e nos tornar mais parecido com Jesus e nos tornar mais filhos de Deus, mais parecidos com Deus. Então essa corrida, dentro dessa corrida, vai ter guerras, vai ter batalhas e momentos de combate, vai dar fight. Vai ter momento que você vai ser jogado na cova do leão. Vai ser momento que você vai ser lançado na fornalha ardente. Vai ter momentos em que a sua fé vai ser colocada à prova. A Bíblia fala que o dia mau é uma realidade. Ela pode surgir para mim e para você a qualquer momento. Então o segredo não é o dia mau, é estar preparado ou não para o dia mau. A batalha vai vir, a tentação vai chegar, o momento vai vir, mas eu tenho que estar preparado para esse momento. E nós podemos cair nesses dias maus e tropeçar e negar a fé. Nós podemos fazer como Adão ou podemos fazer como Jesus. E existe um segredinho, que Adão foi tentado em 3 áreas, que eu e você somos tentados constantemente. E Jesus foi tentado em 3 áreas, que eu e você somos tentados constantemente. A diferença entre um e outro é que Adão caiu, Jesus não. Por isso que em Jesus nós somos mais que vencedores, porque nós vencemos em Jesus, à medida que andamos com Ele e obedecemos Ele. Jesus venceu o que Adão perdeu. O que Adão perdeu? Abra Gênesis capítulo 3. Eu vou mostrar para você onde Adão perdeu. Blessed are those who believe. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha onde Adão e Eva caíram. Olha onde eles tropeçaram. Áreas que eu e você tropeçamos constantemente. Primeira, Gênesis 3, 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Escute, olha para mim. A árvore era boa para comer, satisfazer a carne. Olha a sequência. Agradável aos olhos, ou seja, satisfazer os desejos dos olhos. E olha a sequência do texto, diz: era uma árvore desejável para dar conhecimento, é o fruto de conhecimento e entendimento, ou seja, adquirir conhecimento. Olha essas 3 áreas onde Adão e Eva foram tentados. O fruto era bom para comer, para trazer satisfação na carne, era bonito, atraía os olhos e traria conhecimento. 3 áreas que João nos alerta que o mundo oferece. 3 áreas que o mundo tem. Quando eu falo mundo, não é o cosmos, não é a árvore, o rio, é o sistema do mundo, onde as coisas valem mais do que as pessoas, onde o ter é mais importante do que o ser. Hoje em dia, se você tem, você é importante. Se você não significa muita coisa. Aqui em Criciúma tem uma cultura, aqui no sul, de que o seu sobrenome vale mais do que o seu nome. Quantos aqui já viveram isso, de que o filho, a filha chegou e falou assim: pai, estou namorando. De que família ela é? Não quer saber se tem nome limpo, não quer saber se acredita em Jesus, não quer saber nada. Que família, qual o sobrenome? É Silva. Pereira.
Por quê? Porque não tem pedigree italiano, porque não tem pedigree europeu, porque o nome disso é preconceito, o nome disso é julgar antes de ler o livro, é olhar pela capa e julgar. Ou seja, somos assim ou não somos? Somos assim ou não somos? Tem essa cultura ou não existe? Ou seja, naturalmente, há uma tendência de a gente caminhar para esse lugar, e nós somos maus. E João fala, olha, o mundo tem esse sistema, onde se você tem o dízimo bom, você é bem cuidado, se você não tem, você não é. Esse sistema do mundo está dentro da igreja, está em todos os lugares, é um sistema mundano, aonde não importa mais se casa homem com homem, mulher com mulher, isso virou periférico, e a gente está deixando de lado princípios e valores, é o sistema do mundo. Onde você vê uma novela, não, eu acredito que ninguém vê aqui. Não, mas se vê, quase morreu agora, né? Deu um infarto. Porque se você vê uma novela, você vai ver que os princípios estão todos invertidos. O cara que é o bonzinho é o cara que faz mais besteira, mas ele é o bonzinho, ele é legal. E aí você está lá, ai, e tem gente, tem crente que tem a cara de pau de ficar lá, ai, o diabo é sujo, né? Ai, olha o que ela fez. Ai, falta Jesus para ela. Não acredito, Satanás. E fica ali, vendo o Satanás, comendo lixo. E fica botando a culpa no diabo, igual o irmão que foi orar e se atrapalhou. O irmão foi orar, ele foi agradecer pela ceia, e ele pegou o microfone, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós não somos eremê, porque nós não somos seremê, porque Satanás, sai da minha língua, nós não somos merecedores. Ele estava tentando, não saía, e bota a culpa no diabo. A gente bota a culpa no diabo em tudo, e a gente fica, escute, está dentro da gente. E abra João, eu quero ler para você, João, que fala onde está escrito isso. Primeira carta de João, não evangelho, primeira carta, lá no finalzinho das escrituras. Vai lá, primeira carta de João, capítulo 2, eu quero ler para você onde João fala disso, que o mundo é assim, e o mundo tem 3 coisas que Eva e Adão caíram, que é o desejo dos olhos, desejo da carne e a soberba da vida. É o desejo do conhecimento, não para ajudar os outros, mas para combater, para embater, para discutir. Uma das coisas que a gente aprende na escola bíblica Raízes é: não aprenda a Bíblia para discutir com ninguém, aprenda a Bíblia para viver a Bíblia. Posso ouvir um amém? Não estude calvinismo ou armínio para discutir com os outros. Se você quer estudar, é para você praticar aquilo que você quer. Posso ouvir um amém? Estude Jesus e aprenda com Jesus. Não aprenda para discutir, aprenda para viver. Não leia a Bíblia para os outros, leia a Bíblia para você. Tem gente que fica no culto, essa palavra seria boa para o fulano não está aqui, é para você. Posso ouvir um aleluia ou não? Amém. Vamos lá. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, algumas versões falam concupiscência, e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Escute, perceberam? Desejo dos olhos, a fruta era boa para ver. Desejo da carne, saborosa para comer. E soberba da vida, conhecimento. Então as 3 áreas onde Adão e Eva foram tentados e caíram, João alertou que isso está no mundo. E isso está dentro de você. Vem cá, aqui entre nós. A gente não quer perder nem no par ou ímpar. A gente não quer perder em nada. O nome disso é soberba da vida. Sabe quando eu percebo? Sabe por que a gente discute em casa, marido e mulher? A gente discute e a discussão não para porque os dois querem ganhar a discussão. Sim ou não? É verdade ou não é? Você quer terminar no final dizendo assim: eu ganhei. Só com aquele gostinho de admite. Mas ganhou o quê, santo? Ganhou uma discussão. Ganhou o quê? Mas está dentro da gente. A gente não quer perder nem para o ímpar. A gente quer ganhar tudo. Irmão, quer ver se o irmão é crente? Leva para o futebol. Ele está jogando no time que está perdendo 6-0. Ele vira o do Satanás. Ele já xinga o goleiro. Ele já tira colete, vai embora. Ele já não quer mais porque não sabe perder. Não sabe perder. Agora aquele irmão maduro, ele pode estar tomando de 15. Vamos jogar. O negócio é chutar a bola.
Ele está feliz porque ele está resolvido. Numa discussão, por que a discussão continua ou ela fica num nível até às vezes incontrolável? Porque não queremos perder. A verdade é essa, a soberba da vida está dentro da gente. Bota um grupo de irmãos conversar, um pentecostal, um tradicional, um católico, um qualquer coisa, um monte. Bota a conversar e começa, porque eu acho que Jesus é assim, porque eu acho que Jesus é assim. E aí, o que vai acontecer? Uma discussão saudável e madura, você vai ouvir a opinião, outro não tem que botar a sua em cima. Você vai ficar tranquilo, você pode até dar a sua opinião, mas não tem que ganhar nada. Mas nós queremos ganhar, a maioria desses tipos de roda dá problema, porque nós queremos ganhar. Então a soberba da vida está dentro de você, está dentro de mim. A minha igreja é melhor, o meu carro é melhor, a gente sempre é assim, é nosso. Por isso que Eva caiu. Por isso que Jesus fala, em mim vocês são vencedores. Em mim, porque eu venci. E agora eu provo para você. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado nas 3 áreas que Eva foi tentada. Qual foi a primeira área? Satanás chega para Jesus e fala o quê? Transforma as pedras em... Jesus estava com o quê? Com fome. A Bíblia fala, depois de jejuar 40 dias teve fome. Então agora ele está com o desejo da carne aguçado, ele está com fome. E Satanás vai aonde? No desejo da carne. Você está com fome, transforma a pedra em pão. Você está com desejo de sair com aquela funcionária, vai lá e mata esse desejo. Você está com desejo de fraudar porque vai entrar um dinheirinho a mais na empresa, vai lá e mata esse desejo. Você está com vontade de comer, come, não importa se é saudável, vai lá, vivamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa falha é do diabo. Então bastante cuidado, porque Jesus foi tentado onde Adão foi tentado, a fruta era boa para comer, e agora Satanás vem na necessidade. Cuidado, em dias de necessidade são dias de tentação. Sabe quanto que você acha uma carteira recheada de dinheiro? Quando acabou de dinheiro, tem conta para pagar. Fala, Deus, precisava de 200 conto. Acha uma carteira com 200 conto. Você fala, é Deus. Deus purinho na terra. É Deus para você e o diabo para o cara que perdeu. Quem é Deus aí nessa história? Aí você pega aquela carteira, 200 pila e 13 centavos. É profético. Deus não erra. Era como eu precisava. E o outro irmão está lá orando, Deus... Tomara que um cristão de verdade ache a minha carteira. Aí o diabo tenta você na necessidade. Aí o seu casamento não vai bem. Em casa as coisas não vão bem. Em alguma área do casamento não está indo bem. E aí você é tentado lá fora. Porque o diabo vai vir no desejo da carne. Tentar suprir com ele. Aí Jesus responde, não só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, a tentação da carne. E como que eu venço a tentação da carne? Eu venço com jejum. Deus deixou armas para a gente vencer. A tentação da carne é vencida com jejum. Quando nós jejuamos, sabe o que acontece? Nós estamos dizendo para o nosso corpo, para a nossa carne, carne, você precisa de comida, mas o pão de Deus, a voz de Deus, a vontade de ouvir o Espírito Santo é maior, por isso eu não vou comer. Quando você jejua, você está dizendo, Deus, comer é importante, mas te ouvir é melhor. Não só de pão eu vivo, mas de toda a palavra que vem do céu. O jejum é uma arma que Jesus deixou. Interessante, sabe onde está escrito a orientação de Jesus para o jejum? Logo depois da tentação, Mateus capítulo 6. Ou seja, Jesus vence a tentação, depois vem e dá uma ferramenta, uma arma para mim e para você. Sabe como que eu venci? Com o jejum. Jesus estava jejuando 40 dias, por isso que ele venceu a tentação. Se você treinar para maratona 40 dias e eu não treinar, vai chegar o dia da maratona, eu não corro, você corre. Por quê? Porque você é melhor? Você é pior? Não, você treinou. Você entrou no crossfit de Deus, você entrou na academia, você ficou com os músculos fortes. Jejum deixa você espiritualmente forte. Jejum faz os seus músculos espirituais ficarem violentos. A hora que o inimigo se levantar, você vai estar preparado para correr. Quantos entendem? A segunda área que Jesus foi tentado, que Adão foi tentado e Jesus venceu, foi a soberba da vida. Satanás chegou para Jesus, levou para um lugar alto e falou assim, estais vendo, desejo dos olhos, estais vendo esses reinos? Estais vendo? Me adora que eu te dou. Olha que interessante,
Desejo dos olhos. Você está com um carrinho 2010, lançou 2018 e você passa na estrada, você vê aquele carro passando, você fala, meu Deus, é meu, é meu, é meu, é meu. E aí você vai lá, num sábado de manhã, bate a biela, você ganha 2.000 por mês, vai lá, financia 2.200. Aí o Satanás é o desgraçado que está roubando seu dinheiro. Não, não é o Satanás, é o desejo dos olhos. Você comprou sem poder comprar. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, essa palavra eu não gostei muito. É chinelo do pai hoje para mim e para você. Posso ouvir um amém? Quem é filho aqui? Quem é filho é chinelo. Vara de pessegueiro, como dizia meu pai. Então o desejo dos olhos, o que nós vemos, nós queremos, é natural. Nós temos esse querer, ver e querer. Interessante, o cara tem um carro 2017, lançou a versão 2018 com luz diurna. Aquela luzinha no farol que fica acesa durante o dia. Ai, meu sonho, vou pagar 10.000 a mais, porque eu quero uma luz diurna. Ah, luz diurna! Tem prioridades. E aí tem cara que arrisca a vida, porque ele sai de manhã cedo, sem avisar a esposa, compra o carro e volta com o carnê. Ele arriscou a vida, porque aquela mulher vai olhar o carnê. 60 vezes de 780 dava para arrumar o sofá 1000 vezes. E a gente bota a culpa no diabo. Desejo dos olhos, a gente vê, a gente quer. Sabe a ferramenta que Jesus deixou para a gente vencer o desejo dos olhos? Foi a generosidade. Quando a gente construiu a nossa casa, a gente terminou a casa, mas não terminou toda porque faltou dinheiro. Diga aleluia. Quem já construiu sabe o que eu estou falando. E faltou o muro, não tinha muro na casa. E eu constantemente reclamava, murmurava com a minha esposa. Amor, um muro, né? Eu queria fazer um seco negócio aqui, um muro, né? Fazer um muro, vamos parcelar, vamos fazer um muro. E o muro, eu falava desse muro, eu até reclamava, Deus, poxa, eu acho que eu vou sair do país, porque dinheiro nem para o muro. E sabe aquele negócio, só eu sou assim? Quem é assim também? Aleluia. Quem pensou em sair do país várias vezes? Aleluia, também. Aleluia, somos tudo gente. E aí, aquele muro. E aí eu comecei a trabalhar num projeto no quartel chamado Pelotão Esperança, com meninos com problemas de comportamento e com situação de risco social. E um daqueles meninos pediu para me levar uma cesta básica, porque a família estava carente. Ok, botei dentro do carro, fui levar a cesta básica, só que eu não sabia que era nos confins da terra. Eu achei que era em Criciúma, mas é no final de Criciúma, na curva do rio, lá no final. Aí acabou o bairro, eu falei, não tem mais casa aqui? Ele disse, tem tio, a minha casa é aquela ali. Eu falei, aonde? Ali? Não tem casa ali, é uma estrebaria. Não, mas é ali que a gente mora. Aí eu desci do carro, fui pela grama, era uma estrebaria no meio de um gramado. O cavalo que usava a estrebaria estava do lado de fora. E 5 crianças lá de dentro. 4x4, 2 dedos passavam na madeira, na greta da madeira. Tinha coisas que ia perecer. Eu falei, onde é que está a geladeira? Ela riu, falou, não tem geladeira, a gente come antes de estragar. O fogão era 4 tijolos com uma grade em cima. Uma mãe, o pai e 5 filhos morando em 4x4. E eu preocupado com o raio do meu muro. Eu cheguei em casa, minha esposa testemunha, eu sentei na calçada, eu fiquei chorando igual um menino, falando com Deus. Deus, eu não preciso do muro não. Eu preciso ser mais grato com o que eu tenho. Eu quero te agradecer pela cama, todo dia que eu durmo. Quero te agradecer porque a minha filha não dorme no relento, não entra vento na greta. Quero te agradecer porque eu tenho um fogão. Quero te agradecer pela minha geladeira. Aquele dia, Deus me protegeu de mim mesmo. Eu usei uma ferramenta que Jesus deixou. Jesus disse, quando você der esmola, quando você alimentar alguém, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Jesus estava dizendo assim, todas as vezes que você ajudar quem tem menos que você vai ser grato com o que você tem.
Eu lembro um dia que eu estava indo para casa dentro do meu Versalhes. Eu já contei a história do Versalhes, o Viper vai perdendo peça. Ele era ungido, soltava óleo na cidade toda. Unção com óleo é para os fracos. E eu estava com o meu Versalhes, eu lembro que estava indo para casa, aquele Versalhes que eu dizia, ele era endemoniado, ele andava assim, com as mãos para trás. Esses dias a gente passou por um Versalhes. Igualzinho. Eu falei, olha, Vivi, ui, tá amarrado. Tadinha, a Vivi chegava nos casamentos cheirando a gasolina. Não tinha perfume. Que desse conta. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, Ai, Jesus. say to this A gente foi feliz com aquele Versalhes. here to there, and it Eu estava indo com o Versalhes para casa. E eu dizendo, desgraça de Versalhes. Estava reclamando. E na rua, no caminho que eu estava indo, olhei, estava chovendo e tinha uma carroça com umas 3 crianças em cima. Um pai e uma mãe. Foram catar papelão. E na hora eu olhei para aquilo, o Senhor falou, filho, seja grato pelo que você tem. O desejo dos olhos é aplacado pela generosidade. Todas as vezes que você abençoa alguém que tem menos que você, você se protege. Você fica grato. Você é mais feliz. Você acorda mais feliz. Sabe o que eu fazia? A gente trazia as crianças lá do bairro que a gente cuidou por 10 anos. Trazia para o shopping, para brincar no shopping de graça e levava na pizzaria depois. be still, Eles entravam no carro, olhando para o carro. be still. Não foi nenhuma nem duas vezes que alguns meninos entraram no banheiro depois de comer pizza. Eles iam para o banheiro e enfiavam o dedo na garganta para vomitar, para poder caber mais. Porque eles não sabiam quando ia comer uma pizza de novo. E cada vez que eu saía de lá, a gente saía da pizzaria, a gente dava as mãos, a gente ia orar, e eu pedia para eles orarem. E as meninas e meninos oravam assim, Jesus, obrigado porque eu nunca comi uma pizza tão boa. Aí todas as vezes que eu saía de lá, eu chegava em casa, eu entrava em casa, olhava para as minhas filhas, olhava para casa, o meu coração se enchia de gratidão. Se você andar com alguém que só tem carro importado, se o seu ciclo de pessoas é só gente que tem mais que você, você vai entrar no seu carro versão 2015 e vai ficar chateado. Porque você vai estar num meio que todo mundo tem mais que você vai começar automaticamente a comparar. Mas se você andar no meio de pessoas que têm menos que você, eles vão ser bênção na sua vida. Porque você vai abençoá-los, mas eles vão te abençoar mais ainda. Jesus deixou contra o desejo dos olhos, ele deixou a generosidade como ferramenta para proteger você. Contra os desejos da carne, o jejum. Contra os desejos dos olhos, a generosidade. E contra a soberba da vida, que Jesus também venceu. Porque Satanás chegou para Jesus e falou assim, se tu é mesmo o cara, faz o seguinte, se joga daqui do alto, porque você vai dar ordem aos teus anjos, afinal tu é Jesus. Mostra que tu é o presbítero da igreja, mostra que tu é o pastor, mostra que tu manda, mostra que tu é o cara, mostra para a família que você pode, mostra para o seu pai que você consegue vencer na vida. Aí tem pessoas que talvez aqui estão me ouvindo, você está trabalhando igual um louco, seus filhos estão deixados para trás, sabe por quê? Porque você está tentando provar para o seu pai que você pode. Em nome de Jesus, eu digo que o seu pai do céu te ama e você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Satanás que fala, prova, você não precisa provar nada, você é filho de Deus, você não tem que provar nada, você pode andar com o carro que você quiser, você pode morar na casa que você quiser, você pode usar a roupa que você quiser, você não tem que provar nada. Quem foi que disse que você tem que usar a marca X? Quem foi que falou para você que você é obrigado a ter o apartamento tal? Não, você tem na medida que Deus e a bondade de Deus e a sabedoria de Deus te conduzir a ter.
E seja grato. Eu moro de aluguel. Seja grato pela casa que você mora e a condição que você tem de pagar o aluguel. Eu declaro aqui em nome de Jesus, se você congrega aqui com nós e você passar por um momento difícil, vem aqui que a gente paga o seu aluguel. Você não vai ficar na rua, porque Deus cuida dos seus. Você não está num clube social, você está numa família, a igreja de Deus. The kingdom of heaven is at hand. Deus não mente. Repent. Deus não mente. Se Ele fala que vai ficar junto, Ele vai ficar junto até o fim. Se Ele fala que não ia deixar a gente, Ele não vai deixar a gente. Sabe qual é o problema? A gente não acredita no que Ele fala. Eu provo que a gente não acredita no que Ele fala. Quantos aqui creem que um morto pode ressuscitar? Levanta a mão. Quantos já oraram por um? A gente acredita, não acreditando. Deus falou que não ia faltar nada na sua casa. Eu profetizo, você tem que acreditar nisso, no que Ele falou. Não vai faltar nada na sua casa. Mas por que eu estou ansioso? Estou ansioso porque está faltando a terceira arma, oração. E Ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Senhor que te vem em secreto te recompensará. Sabe o que está faltando? Oração. Por isso que a gente está ansioso. Filipenses capítulo 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra coisa alguma no original significa coisa alguma. Tá bom assim para você? No tupi-guarani, no hebraico, no aramaico, significa coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Não andeis ansiosos por antes, sejam as vossas orações e petições levadas a Deus em oração. Quando você vai para o seu quarto, a ansiedade vai embora. Porque a presença de Deus vem, e quando ela vem, você se sente totalmente satisfeito, totalmente completo. Você sabe que não foi criado para viver aqui para sempre. Você sabe que tem uma eternidade esperando por você. A oração é o lugar onde você fica nu diante de Deus, e aí não tem soberba da vida que resista. Você pode fazer uma oração bonita, impressionar as pessoas aqui no púlpito, mas na oração no quarto fechado é você e Deus. Já percebeu como uma pessoa ora quando está no público e uma pessoa ora quando está com Deus no quarto? Normalmente, quando ora no público, é reação. Você está com seu pai, você reage diferente. Quando você está no público, você mantém a aparência. Grandioso Deus, poderoso Deus, nós que estamos aqui nesta noite, nós mudamos o tom de voz, mudamos a postura. Por quê? Porque queremos mostrar uma aparência, mas no quarto com Deus nós ficamos nus. Não tem aparência nenhuma, Ele está vendo tudinho. Um pastor contou um testemunho interessante. Os filhos de um amigo dele de outra cidade capotaram o carro perto da casa dele. E aí o pastor ligou: pastor, meu amigo, os meus filhos capotaram o carro aí perto, por favor, dá uma assistência, vai lá ver. E aí o pastor saiu correndo, chegou lá na BR, estava o carro capotado e os dois filhos sentados no meio fio assim. E ele chegou: olha, o seu pai me ligou e a gente está preocupado, como é que vocês estão? Não, a gente está bem, a gente está meio nervoso, mas a gente está bem, a gente foi só o carro, graças a Deus, tá tranquilo mesmo? Não, pastor, obrigado, tá tudo tranquilo. Aí chega o pai. Quando o pai chega, os filhos saem correndo: ai, pai, a gente está mal, pastor, já morreu. Eu falei: meu Deus, não estava bem? Eu perguntei agora, estava bem. Sabe por quê? Porque para os outros, quando alguém pergunta como a gente está, a gente responde assim: está tudo bem. Mas quando Deus pergunta, Ele já viu. Ele sabe que não está bem. E aí você não consegue esconder. Aí Deus fala assim: como é que você está? Ah, Deus, para com isso, você sabe como é que eu estou. Adão, onde é que você está? Ou Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Ele pergunta para Adão: Adão, como que você está? Por que você comeu do que não devia ter comido? Por que você me desobedeceu? A palavra de Deus para mim e para você essa noite Deus não brinca, Deus fala sério. E Ele fala sério para mim e para você, dizendo: eu amo vocês, mas por favor, vocês têm lutas para serem lutadas, e eu deixei ferramentas para vocês: jejum, oração e generosidade. São disciplinas espirituais que, se eu e você praticar, nós vamos estar preparados para o dia mau.
nós vamos estar preparados para o dia da fornalha. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser jogados no fogo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque você vai estar preparado para esse dia. Você vai conseguir vencer a tentação. Sabe aquele dia que você recebeu uma cantada de alguém de fora? Naquele dia você vai dizer, não, eu sou um homem de uma mulher só. Porque você vai estar com seus músculos espirituais preparados para aquela cantada. Eu não caio. É só você ficar fraco para você ver se não cai. É só você não vigiar para você ver se você não cai. Vigia, guarda a tua vida. Quer um conselho? Em nome de Jesus, entra para o CrossFit de Deus. Lá tem jejum, oração e generosidade. É 3 aparelhinhos só. Fica tranquilo, é 3 aparelhinhos. Não, mas é fácil. Eu entro na academia, alguém aqui vai na academia, chega lá e fala assim, ô instrutor, puxa o ferro para mim. Aí o instrutor vai lá. Aí você fala, uau, que legal, estou ficando forte. Não, o instrutor fala, é você que puxa. Porque se ele puxar o ferro, é ele que vai ficar forte. Então não adianta vir para a igreja e dizer, pastor, ora por mim, resolve meus problemas, jejua por mim. Porque se eu jejuar, é eu que vou ficar forte, não você. E no dia da guerra, sabe o que vai acontecer? Você não vai vencer, porque eu não vou estar lá. Você não pode confiar numa pessoa, você tem que confiar em Jesus, no Espírito de Deus. Quantos entendem? Então, em nome de Jesus, que nós possamos hoje, todo mundo aqui ser matriculado na academia de Deus. Recebe aí, CrossFit do céu, amém? Vamos lá, 3 aparelhos, recapitulando, jejum, oração e generosidade. Que você possa praticar isso todos os dias da sua vida, não só domingo, mas todos os dias. Quando você recebe essa palavra? E eu quero profetizar sobre você a palavra que diz em Filipenses capítulo 4, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos a Deus pela oração, pela súplica e ações de graça. Olha que interessante, oração, súplica e ações de generosidade, ações de graça. E Deus guarde o seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar com você, fica de pé. Os irmãos pediram, nós temos lá os adesivos. Alguns irmãos pediram aquele adesivinho que está por aí espalhado igual a mata crescendo. Você passa, vê esses adesivinhos, já dá uma buzinadinha pro crente. Está fazendo arte no trânsito, a gente já vê. Então, se você quiser, tem lá atrás na mesinha, está disponível lá, é só pegar. Custa R$800, mas a gente está dando hoje, está de graça. Quando você recebe essa palavra hoje? A gente não vai cantar música, não vai chamar ninguém para frente. Essa palavra é para você remoer. Amém? Para você guardar e pensar e meditar e trabalhar ela. Se você quiser, medite nos textos que foram ministrados hoje. E essa palavra eu não quero que você entenda. A minha intenção aqui como pastor da igreja é trazer um alimento sólido para que você possa correr bem a carreira. Amém? O Espírito Santo toca na sua alma, toca na minha também. Você chora, eu também choro. Não tem problema com isso. Mas a gente precisa estar com o nosso espírito musculoso para o dia da batalha. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, que possa dar fruto na estação certa, que cada um dos meus irmãos possam caminhar debaixo desse entendimento, que possam trabalhar os seus músculos espirituais ao ponto do dia mau, o dia da tentação, o dia difícil, o dia onde, como Jesus foi levado para o deserto, nós fomos para o deserto. No dia do deserto, nós possamos vencer o tentador e sair de lá aprovados, em nome de Jesus. Quantos guardam isso? Estende a mão para mim. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor, o consolo do Espírito e que as disciplinas espirituais sejam uma realidade na minha e na tua vida. Tchau. Beijo. Vá em paz. Deus te abençoe.